Muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Adriana, é um prazer falar com você, me encontrar com o Renato Rovai e com a Sinara Menezes. Quanto tempo, né, Sinara? Meu querido Genuíno, adoro. E aí, tempo que nós estamos vivendo, hein, Sinara? Pois é, né? O lance, né, Genuíno, é que pelo menos a gente pode dar umas risadinhas, né? Pode. Agora, é impressionante como a máscara está caindo. Essas revelações dos celulares falantes, essas revelações dos e-mails, essas revelações do WhatsApp, mostra a arrogância sem limite da família e dos seus aliados. A que ponto esse pessoal chegou? Em segundo lugar, mostra os interesses que não têm escrúpulo, como vassalos a favor do imperialismo americano. Em terceiro lugar, o que me entristece, Sinara e Rovai, vocês acompanharam muito a política há muitos anos no Brasil. Imaginar que essa turma governou o país, foi eleita presidente da República com esse baixo nível. Meu Deus. Quer dizer, imagina a que ponto essa classe dominante chegou. Essa classe dominante, inclusive, que ainda está dividida. O sistema financeiro, e me entristece saber que esses caras têm respaldo ainda na opinião pública com esses desastres. Eu conheci o Malafaia quando ele ia fazer proselitismo lá na Câmara, quando eu era deputado. Nunca imaginava que ele chegasse a esse ponto, a esse nível de degradação no palavrão, nas coisas. Enfim, nós estamos vivendo, Sinara, um momento histórico. Você sabe que o Brasil, Sinara, você vive isso, o Rovai, a Adriana, tem oportunidades, farsas e tragédias. Eu espero que a grande oportunidade de fazer mudanças estruturais não seja desperdiçada. Ô, Genuíno, eu estava ouvindo esses áudios aí, ontem até fiz um Twitter, me lembrei de um encontro que a gente teve, não sei se você se lembra, na casa do Emílio de Souza, ali pertinho do primeiro turno para o segundo de 2018. Era um jantar, o Emílio reuniu alguns amigos, eu não lembro se tinha passado o primeiro turno ou não. E aí eu conversando contigo, falei, pô, você foi deputado junto com o Bolsonaro, Genuíno, qual o risco de ele implementar uma ditadura no Brasil? Qual o risco de esse cara fazer com que a gente volte aí para algo próximo de 64? Ele falou, tem um detalhe, Rovai, ele é um bundão. Alguma coisa nesse sentido, você me disse. Eu convivi com ele, aquele que você chamava de inominável, né? Ele não tem coragem para isso, na minha opinião. Ouvindo os áudios e vendo tudo que foi feito, ele teve todas as ofertas para dar o golpe. E na hora H, ele amarelava, né, Genuíno? É isso mesmo, né? Em vários momentos no plenário, quando ele fazia provocações e tinha companheiros e companheiras que peitavam, ele não ia para os finalmente. Teve um episódio com o Luiz Eduardo Magalhães, quando ele foi eleito deputado, naquele episódio que ele declarou o sindicalismo militar. Não tinha ministro da Defesa, era ministro do Exército. E ele ia fazer uma panfletagem do Forte Apache. E o ministro do Exército, o que sucedeu o Tinoco, que era de Pernambuco, eu lembro já o nome dele, ele telefonou para o Luiz Eduardo e disse, olha, presidente da Câmara, Luiz Eduardo, presidente da Câmara, se o deputado tal for fazer a panfletagem dentro do QG, eu vou prendê-lo. Estou te avisando porque ele tem imunidade. Naquela época, a imunidade parlamentar era mais ampla do que é hoje. E eu estou te avisando. Aí o Luiz Eduardo ficou numa sinuca, chamou alguns líderes de partido e líderes informais. Eu conversava muito com o Luiz Eduardo, isso é público. E ele disse, eu vou convocar o plenário para abrir a ordem do dia e vou fazer um comunicado público de que recebi esse telefonema do ministro do Exército e vou dizer publicamente, e chamou o deputado para estar presente, que se ele for preso eu não vou me manifestar. E vou aconselhá-lo a não ir fazer a panfletagem. Ele não foi fazer a panfletagem, né? Quer dizer, o episódio que ele declarou que declarou pena de morte para Fernando Henrique Cardoso, que o ACM queria processá-lo, por quebra da imunidade parlamentar, do decoro, e o Michel Temer o protegeu. E teve um outro episódio da passeata dos 100 mil,
que a gente ocupou a esplanada e os cachorros da PM rasgaram a calça do Suplicy, ele foi para o plenário exaltar aquele ato. E aí, quando o pessoal do PT chegou no Salão Verde, ele saiu. Quer dizer, ele é esse tipo. Ele faz as provocações, mas na hora H, ele bota a responsabilidade em outros. É uma pessoa que não tem conteúdo, não tem elaboração. Ele vive do espetáculo. Ele foi produzido pelo Pânico, pelo CQC, pelo o programa da Luciana Gimenez, por esse espetáculo da mídia aberta que produziu aquilo que era folclórico. Quem caça osso é cachorro, quer cuspir no busto do Rubens Paiva. Quer dizer, ele é esse tipo, ele não tem limite. E eu acho que a democracia brasileira foi suportando, convivendo, etc., etc., porque os liberais nunca quiseram fazer o enfrentamento. E aí o monstrinho virou monstrão, porque num momento de crise, com o golpe de 2016, ele apareceu como alternativa para derrotar a esquerda. E essa classe dominante, entreguista, canalha, essa classe dominante que não tem noção de país, veja o que está acontecendo agora. Os bancos sempre quiseram austeridade, segurança jurídica, previsibilidade. E agora, diante da lei Magnitsky, eles abrem as pernas para o imperialismo americano. Quer dizer, veja bem a que ponto. E essa turma faz qualquer coisa. Eles não elegeram o Collor para derrotar o Lula, elegeram o Bolsonaro para derrotar o Haddad. Isso é que é verdade, porque o candidato de centro, que era na época Alckmin, não decolou. Então a gente tem que tirar lições de como essas monstruosidades se alimentam de uma estrutura política oligárquica, reacionária, patriarcal, machista, racista, e vai produzindo esse fenômeno, não é? Ele é a repetição disso com o Collor, foi a repetição disso com outras figuras na década de 30, 40. Eu espero que esse momento agora a gente faça reformas estruturais, trazendo o debate sobre soberania, sobre direitos sociais, sobre a democracia, enfrentar. Eu imagino como é que as Forças Armadas entraram nessa aventura. Por que elas entraram? Porque eles tutelam o país e as instituições. É o poder moderador tutelar do artigo 142. Ô, Genuíno, você é um cara que tem uma visão assim tão extraordinária que até o Bolsonaro te sugeriu para ministro da Defesa, tá? Eu lembro do Lula. Então, eu queria te fazer uma pergunta, né? O Trump colocou tropas na Venezuela, né? Eu acho que isso é uma tentativa de intimidação também em relação ao Brasil. Você acha que o Trump teria coragem de atacar o Brasil de forma bélica, como os Bolsonaro estão pedindo? Eu acho pouco provável. Ele vai fazer a guerra no simbólico, a guerra na ameaça, chamada guerra de saturar certas regiões. Por quê? Porque a América Latina é considerada pelos dirigentes do imperialismo americano, sob a liderança de Trump, como quintal. O papel do Marco Rubio, o papel das Big Techs, o papel do sistema financeiro, o papel da indústria bélica nesse sentido. E aí é interessante observar um dado, viu, Cinário? Quando no Lula II, que eu estava no Ministério da Defesa, se criou o Conselho de Defesa Sul-Americano, cuja definição básica era o seguinte: entre os países que integram a América do Sul é a cooperação, a dissuasão é para fora. E havia um processo de integração com a Unasul, que não, os interesses são complementares. E quando a gente se reunia sem a presença dos Estados Unidos, aquilo ali era uma afronta. Tanto que o golpe de 2016 alterou, praticamente acabou com o Conselho de Defesa Sul-Americano e alterou a relação das Forças Armadas com os Estados Unidos. Eles intensificaram treinamentos, parcerias, inclusive na Amazônia, no Cerrado, inclusive esses acordos que são feitos. Qual é o problema que está posto? Os Estados Unidos querem exercer uma espécie de hegemonia
se apoiando na extrema-direita. Por isso que ele dá apoio ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro é a quinta coluna aqui dentro, como o Milei, como a Argentina, no Equador, e ele vai fazendo esse tipo de trabalho para garantir essa hegemonia. Porque no mundo multipolar, seja olhando numa visão da China, da Rússia, da Índia, o papel das regiões é muito importante, a integração regional é muito importante para um país que quer ser potência. O problema, Cidara, é que o Brasil, pelo tamanho, pelas fronteiras, pelo mercado, pela população, ele é um país que tem uma tendência a ser uma potência no mundo. E eles não aceitam isso, porque a vocação do Brasil é exercer um soft power, o poder soft, no sentido de influenciar, de disputar, porque ele não tem conflito. Nós não temos pendência com nenhum país que integra a Unasul. Nós não temos pendência com os países que integram a CELAC. Então, eles querem fazer um movimento de guerra, de saturação, no plano da pressão. E eu acho que o grande objetivo deles é acumular pressão para disputar a eleição em 2026 e ganhar a eleição e interromper essa experiência de centro-esquerda progressista do governo Lula. Aí, Cidara, eles querem completar, além da submissão ao imperialismo americano, a submissão vassala, eles querem fazer aliança com o mercado para fazer as reformas dos tetos constitucionais, concluir as privatizações. O que está em jogo nesse problema, Cidara? É o seguinte: o Brasil vai ser dono do seu destino, do seu nariz, da sua autonomia soberana. O Brasil ser soberano, ele tem que necessariamente integrar-se com os países da América do Sul e com a América Latina. Por isso que essa contradição com o imperialismo vai continuar existindo. Agora, condições, eu acho, inclusive, que eles não vão invadir a Venezuela. Eles vão criar uma situação para desestabilizar, porque a invasão numa região da Amazônia é muito complicado, aquilo ali é muito... Eles não têm uma expertise para atuar. Eles podem fazer algum tipo de provocação militar, etc. Agora, tem uma questão, já que você colocou, eu acho que o Brasil não tem uma política de defesa nacional. O que é uma política de defesa nacional? Primeiro, é a estabilidade social do país. Segundo, acesso a áreas críticas da tecnologia. Por exemplo, o ciclo do combustível nuclear. É muito importante, porque você entra vamos dizer, no clube dos países que dominam o ciclo do combustível nuclear. O programa aeroespacial. Eu acho que o Brasil devia denunciar o acordo com os Estados Unidos na base de Alcântara, por exemplo. A questão do programa do submarino no Oceano Atlântico, isso é muito importante. Então, acho que são pontos assim, nós temos que fazer uma revisão de como ligar a política de defesa dentro dessa geopolítica regional com a política do Itamaraty. O Itamaraty tem que estar ligado com a diplomacia de defesa, com a diplomacia militar, porque essa questão está colocada, no meu modo de entender. Então, eu acho que nós vamos ter um período de disputa política, um período quente, tá certo? E nós temos que governar nesse período quente. Não é um período de conciliação, não é um período de oba-oba, não é um período fácil, mas nós temos que fazer essa disputa. E aproveitando que você falou da disputa, eu queria trazer os dados da Quest de hoje, que mostra aí que o presidente Lula ele aumentou a diferença com todos os possíveis candidatos aí, os chamados governadores ratos, né, pelo Carlos Bolsonaro. Ele venceria todos nos cenários aqui estimulados do segundo turno. Então, ele aumentou Tarcísio, para vocês terem uma ideia. Olha, o Bolsonaro caiu, chegou a 40, agora de intenção de voto, agora é 35. O Tarcísio também aumentou a diferença dele de 43 para 35. Então, presidente Lula, você acha que esse tarifaço, essas sanções,
esse debate trazido da soberania. Volta ali. A Peraí. diferença que o Tarcísio, que já foi de 1 ponto Agora... em maio, agora está em 8 pontos. Né? Exato. O Tarcísio é um candidato que murchou também, né? É o sonho do mercado, é o sonho dos meios de comunicação, é o sonho que a moderado, Agora, né? eu acho, viu, Adriana, que essa pesquisa indica uma coisa. Desde o IOF, passando pela a questão dos ricos pagarem mais imposto para melhorar a vida dos pobres. Aquela manobra no parlamento, aumentar o número de deputados. E o tarifaço indicou o seguinte: quando o governo fez uma inflexão à esquerda, ele melhorou nas pesquisas. Quando ele fez esse enfrentamento, ele melhorou na pesquisa. O posicionamento do Lula está mais claro, mais contundente, porque a ideia da conciliação, a ideia do acordão, a ideia de não polarizar, a pesquisa mostra que não é esse o caminho, porque você tem uma extrema-direita que provoca, que polariza, tá aí os áudios que falam por si só. Você tem o chefe do império decadente que não tem limite. O imperialismo hoje não tem limite. Quer dizer, então, nesse sentido, a esquerda, os governos progressistas têm que adotar uma postura de transformação, tem que dialogar, mas disputar, tem que dialogar, mas enfrentar. Se a gente ficar muito preso ao Congresso Nacional, a Centrão, etc., tal, a gente se descaracteriza e perde o diálogo com a base popular, originalmente, que sempre votou no Lula. E a pesquisa indica isso. Agora, é um momento, nós temos 1 ano e meio pela frente, tem muito trabalho. Eu acho que a extrema-direita vai continuar provocando essa travessia no Supremo com a condenação dos golpistas, que é um fato muito importante, não vai caminhar num tapete azul e verde do Congresso, vai ser com crise, com provocação. O imperialismo americano vai fazer algumas provocações, porque o império americano, centrado hoje nas big techs e na gestão dos ativos financeiros, que hegemoniza o imperialismo no ponto de vista econômico e geopolítico, eles vão, de qualquer jeito, considerar que o Brasil, com o seu mercado, com a sua população e com os recursos naturais, é bom deixar claro, viu, Robai, aqui no Brasil e a América do Sul é o subcontinente mais rico do planeta em minérios raros, críticos, em petróleo, proteína animal e vegetal, em mercado. E tem a bacia do Prata, tem a Cordilheira dos Andes e tem a Amazônia. Portanto, é um subcontinente estratégico. E o Brasil tende a exercer uma liderança, não com aquela visão antiga do subimperialismo, uma liderança compartilhada, uma liderança democrática. Então, eu acho que nós vamos ter um período de tensionamento com os interesses americanos. Eles estão usando o Bolsonaro como quinta coluna para tentar enfraquecer o governo Lula. É isso que eles estão usando. O interesse dos Estados Unidos é maior do que a entrega que o Bolsonaro faz. E eles estão especulando com uma parte da classe dominante que é entreguista. Olha a declaração do Tarcísio. Tem que dar alguma vitória para o Trump. Olha, a postura dos bancos do Brasil é um escândalo. Esses bancos que lucram com juros altos e querem aplicar, querem ser mais realistas do que o rei na aplicação da lei Magnitsky. Então, eu acho que nós estamos vivendo uma era muito interessante. As máscaras estão caindo, as ambiguidades estão sendo destruídas, as neutralidades estão sumindo. E nós temos que ter uma posição mais clara, sem sectarismo, mas muito definida, para ganhar corações e mentes. Se a gente não ganhar os corações e as mentes do povo brasileiro, nós não vamos ser vitoriosos em 2026 e o processo de mais 4 anos com o Lula. Você acha que o Tarcísio desistiu já da candidatura nesses termos? Porque agora, veja só, acabei de ver, é um breaking news, que o Hugo Mota vai pautar a votação da isenção do imposto de renda para R$5.000. Nesse momento, ele acabou de anunciar no Twitter. Quer dizer, ele é do Republicanos,
né, me parece um pouco um sinal. Ele é dos republicanos e é da Paraíba, né? Base eleitoral no Nordeste. Talvez prefira mesmo que o Tarcísio fique onde está, ali no governo do Estado. Se depender do desejo do Tarcísio e dos seus apoiadores, como o Kassab, é ele se reeleger governador de São Paulo, que tem poder, e várias lideranças estão amarrando seus cavalos em 2030, tanto no PT como fora do PT, porque 2030 não vai ter o Lula na disputa. Então, eu acho, se depender do Tarcísio, agora você tem uma conjuntura imprevisível, uma conjuntura inesperada, tudo pode acontecer. Agora, hoje ele não disputaria. E aí sairia um candidato sem a viabilidade de derrotar o Lula, e eles se colocam na corrida para 2030. Por isso que a esquerda tem que trabalhar com essa perspectiva de projeto. Eu acho que a reeleição do Lula tem que se dar num programa mais definido, diferente do de 2022, e nós temos que preparar uma liderança, uma aliança mais caracterizada, mais definida, em nome de um projeto de país. Porque tem três coisas que, para nós, é uma grande oportunidade que estão se juntando. Raras vezes na história nós tivemos a oportunidade de juntar a soberania nacional com a democracia e com a justiça social. Essas três coisas estão se juntando. A democracia com o julgamento dos golpistas sem anistia, a soberania nacional com o imperialismo decadente do Trump. E a questão social, que você coloca bem, é a isenção do imposto de renda, é a questão da taxação dos mais ricos, é a questão da jornada, o fim da jornada 6x1, é a questão da economia solidária, é o programa de assentamento que tem que ser ampliado, é o programa da economia autônoma, é o favorecimento da pequena e da média economia. Nós temos que cuidar da vida do povo. A vida está muito difícil. O governo nosso tem que ser o patrono dessas mudanças para melhorar a vida do povo. Então, eu acho que é por aí que a gente vai criando as condições para disputar 2026 e se colocar para 2030, porque nós estamos vivendo um período histórico. Esse período histórico é novo. Nós, viu, Sinara? A gente se conheceu tanto na Câmara, Rovai, que a gente iniciou a militância no movimento estudantil. Você, Adriana, que é de uma geração posterior, nós estamos vivendo oportunidades muito ricas. Eu sou otimista com essa oportunidade que ele está vivendo. E nós temos que trabalhar com muito pé no chão, com muita clareza, as novas bandeiras, como aglutinar a luta antissistema com a bandeira das mulheres, da comunidade LGBTQIA+, do enfrentamento do racismo, das comunidades originárias, dos quilombolas, dos índios. Como trabalhar um programa que unifique os movimentos desse país. Eu acho que é um desafio muito grande. Eu esperaria que o PT fosse o braço esquerdo do Lula, mas o Lula está sendo o braço esquerdo do PT. Olha só. Genuíno, quando a gente vê essa história, por exemplo, das tarifas e tal, a gente percebe que o mundo, a geopolítica mundial nessa área de comércio exterior está se redesenhando toda, né? E o Brasil está na vanguarda disso. Claro. Você tem razão. Sinara, você se lembra na Câmara, quando surgiu a globalização, o fim dos Estados nacionais, o fim da luta de classe, o fim da história, o mundo está globalizado. Era o discurso que a classe dominante fazia para justificar as reformas do período neoliberal de Fernando Henrique Cardoso. Hoje, eles não estão falando da globalização. O que o Trump está dirigindo no mundo multipolar é uma espécie de fortalecimento do Estado Nacional. Protecionismo. Certo? Claro, é protecionismo, é Estado Nacional. Então, nesse sentido, eu acho que o Brasil tem uma oportunidade muito, muito singular. Primeiro, porque ele está na situação privilegiada de aglutinar a região. Segundo, o prestígio do Brasil e da liderança do Lula nesse mundo multipolar. Terceiro, a importância
da aliança com a China, com a Índia, com a Rússia, com a África do Sul. E, quarto, o próprio imperialismo decadente, ele tem a força das armas e do dinheiro, vamos deixar claro. Ele fica mais violento, mais agressivo. Mas é uma situação que nós podemos ter uma diplomacia menos ecumênica. Uma diplomacia, não pode ter uma diplomacia com ilusões na Europa e nos democratas americanos. Nós temos que ter uma diplomacia mais voltada para outras escolhas, como os BRICS, como a integração latino-americana. Inclusive, essa ideia do Lula de se relacionar com governos de direita na América Latina é a concepção de integração. Eu acho que o Brasil deveria recompor a relação com a Venezuela, no meu modo de entender. Ô Genuíno, travou? Ele travou para todo mundo? Para mim, travado. Não, ele estava terminando ainda, né? Eu achei que ele tinha parado. Você vai ter que entrar e sair. Se a Tati puder dar uma ligadinha para ele, aí... Esse Genuíno é craque, né? É muito bom ouvi-lo. Eu queria agradecer o Ramiro Rossoi, que está chegando de novo membro, e o João Eduardo Cortez Thiago Brasil fala com Noboa, né, que é o presidente do Equador, que veio, por que não volta a falar com Maduro? E o Genuíno acabou de falar isso, que o Brasil deveria recompor a relação com a Venezuela, e ele diz ainda, a política partidária virou um esgoto. Difícil, né? Depois a gente faz essa pergunta para o Genuíno. E a Celeste, ela diz, Dri Rovai, Sinari Genuíno, minha filha que mora no Arizona me enviou um desses vídeos ontem, 23 horas e 50 minutos, com o título da publicação em inglês. Né, gente, tem oposição a Trump nos Estados Unidos também, né? E tem aqui o Edson Joani mandando eu vou esperar o Genuíno voltar para ler. E aqui, a Tereza, os evangélicos vão ter que preparar psicologicamente quando a Polícia Federal divulgar o que tem no celular do Mala Cheia, só palavras de baixo calão. E o Décio aqui, o que vão encontrar no celular do Mala Cheia? Gente, o celular do Malafaia foi apreendido ontem. Então, assim, deve ter muita troca de mensagens, né? Muita coisa nesse celular. E Deus duvida, coisa que até Deus duvida, né? Porque vamos combinar, Malafaia é um homem riquíssimo, né? O que não terá no celular dele? E vamos ver, né? Que vai, muita coisa vai rolar ainda, né, gente? E eu queria trazer aqui uma notícia que a gente não falou hoje, que foi um deputado da Lei Magnitsky criticando o uso da lei... no caso do Xandão. No caso do Xandão, Jim McGovern, criticando, né, gente? Muito importante, tem resistência, né? O que estavam falando aqui. Tem resistência, mas a vida é dura. Os processos lá com a Lei Magnitsky costumam durar 7 anos e ninguém acaba conseguindo tirar o nome. Mas o caso Xandão pode ser paradigmático, como disse o Cacai aqui ontem, né? Pode ser o primeiro caso em que isso seja revertido até de maneira rápida, a depender das eleições do meio de mandato do Trump. Se os democratas ganharem pelo menos a Câmara Baixa, que é a Câmara dos Deputados deles, cria-se uma situação de necessidade do Trump mudar um pouco o estilo, né? E as previsões são de que pode dar democratas passando os republicanos na Câmara Baixa, por isso que o Trump está inventando essas mudanças de colégio eleitoral. Os colégios eleitorais do Texas, está prendendo deputado, uma coisa maluca. A democracia, exemplo do mundo. E a gente não falou também dos 2 milhões para a Michelle, né? A gente só citou, um outro dado que traz aí no relatório da Polícia Federal, que o Bolsonaro fez uma transferência
de 2 milhões para a ex-primeira-dama. No dia 4 de junho de 2025, Bolsonaro transferiu 2 milhões para Michele Bolsonaro. E antes da transferência para a esposa, ele tinha confirmado publicamente que havia repassado outros 2 milhões para o Eduardo Bolsonaro, para bancar a estadia dele nos Estados Unidos. Então, tá aí outros dados que a gente não... Não, o cara tem 2 milhões para cá, 2 milhões para lá, ele transfere 2 milhões como se ele estivesse transferindo R$20 de Pix, velho. É impressionante. Genuíno, sobe na canoa. Oi, Genuíno. Deu um bug aí. Tudo bem, estou à disposição. Desculpe, caiu a internet. Faz parte. Faz parte. Você, deixa eu ler aqui os comentários, então aí a gente já volta. Você estava falando que o Brasil devia tomar a relação com a Venezuela, né? Mas deixa eu ler aqui. A Natália Barbosa diz: Genuíno, querido, tens meu respeito e admiração. O Edson Joane diz: que bom ver Genuíno assim forte como sempre. Tive o prazer de cumprimentá-lo no lançamento do livro da Miruna lá no Barão de Tararé em 2017. E tem uma pergunta do Edson perguntando aqui: Genuíno, você acha que o aprofundamento dos acordos entre os países dos BRICS pode resolver esses problemas de defesa que o Brasil tem? Parcerias tecnológicas poderiam ser a solução? Facilitará. Nós não podemos imaginar que é um simples acordo que vai ter uma solução mágica. Ajudará porque reforçará a presença do Brasil no mundo. Agora, a política de defesa que o Brasil tem que priorizar é, primeiro, a defesa significa acesso à tecnologia sensível. Segundo, uma boa relação com os países vizinhos, que nós não temos conflitos e divergências radicais e profundas. Terceiro, nós temos que colocar as Forças Armadas com a nova política de defesa, e nessa questão que está colocada com base no artigo 142 de tutela, de ordem interna, de cuidado de segurança pública. Eu acho que a política de defesa tem que ser redesenhada para que o Brasil possa ter uma defesa dissuasória, possa cuidar do seu entorno estratégico, que é a Amazônia, Atlântico, e a relação com os países da América do Sul, e fazer parcerias de melhorar as relações. Não se trata de romper com os Estados Unidos nem com a União Europeia, mas nós temos que fazer parcerias com a China, com a Índia. A Índia tem uma experiência de política de defesa muito interessante, que nós podemos aprender muita coisa. Foi positivo o Brasil indicar como adido militar na China um general, que prestigiar a relação com a China. Eu acho que a gente tem que sair da hegemonia e da prioridade com os Estados Unidos para diversificar nossas escolhas e nossas opções geopolíticas na área da defesa. Vai. Não, queria... teve quando o Genuíno saiu aqui, a Adri leu um comentário falando do pessoal protestando, né, com a dificuldade que é militar em partidos políticos hoje, Genuíno. Você está trabalhando tua militância muito no PT e na sociedade. O que foi essa eleição do PT para ti? É um processo de revigoramento do partido ou isso é ilusório? Porque teve mais votos do que nas outras eleições. E vem até que elegendo alguns deputadas mais jovens também na eleição de 2024 e até 2022. Isso representa... O projeto que eu defendo para o PT, como um partido de esquerda, antissistema e socialista, com uma linha renovada para pensar o futuro, para discutir os novos caminhos em relação à presença do Brasil no mundo, em relação à radicalização da democracia, porque há uma crise da democracia institucional liberal, daí a crise do parlamento, a crise do orçamento, para fazer com que haja uma participação popular mais efetiva. Eu acho que a esquerda tem que reelaborar
uma estratégia renovada. E a experiência da Bolívia nos atormenta profundamente. Além da guerra dentro da esquerda, também teve limitações na elaboração de uma nova linha. Esse PED não representou esse salto de qualidade. Eu acho que ele manteve as coisas como está. A maioria que está consolidada, que é o CNB, e o partido, no meu modo de entender, está se acomodando ao fundo partidário, ao fundo eleitoral e à política de emendas individuais. Eu defendo que a esquerda se renove para discutir novas bandeiras, nova maneira de se organizar por território, novas maneiras de fazer plenárias, conferências, e inclusive uma maneira nova de se relacionar com esse mundo multipolar. Eu acho que o PT devia ser uma espécie de tensionamento com o governo Lula. O governo Lula tende a ser um governo amplo, que vai da esquerda à direita, numa aliança que pode se repetir em 2026, e o PT tinha que cuidar de uma aliança de um polo à esquerda, dentro e fora do parlamento, com um pé na sociedade e um pé nas instituições. E pressionar, cobrar, exigir do governo Lula, que é uma liderança maior do que o PT, mudanças mais estruturais. Então, eu acho que essa disputa interna não sinalizou esse caminho. Eu trabalho na base do PT, nos movimentos sociais, vou me empenhar para defender o governo Lula de maneira autônoma e defender a eleição dele em 2026 com um projeto mais definido, porque se a esquerda não alinha suas propostas com o sentimento popular, com os novos, com a juventude, com a luta das mulheres, com a luta dos negros, com a luta antirracista, com a luta dos povos originários, e com a luta que tem que, vamos dizer assim, sinalizar um novo modelo de internacionalismo pela paz, pela autodeterminação dos povos, contra o imperialismo. Eu acho que nós temos que atualizar essas bandeiras e ter uma postura antissistema. A esquerda não pode se acomodar, ela não pode vamos dizer assim, ser capturada pelas brechas de um modelo que está em crise. No meu modo de entender, eu acho que o PT tinha que fazer uma virada à esquerda. Não aconteceu isso, mas eu estou militando no PT, principalmente na base do PT. Não pretendo disputar a eleição, nem cargo no PT. Quero disputar na sociedade os corações e mentes para um projeto renovado de emancipação. Eu, como militante socialista, me oriento muito com aquela frase que o Rui Falcão, meu candidato, sempre repetia no debate. A gente, quando governa no capitalismo, às vezes até a gente melhora o capitalismo, mas nós não podemos nunca esquecer que o nosso objetivo é uma sociedade socialista, democrática, pluralista, humanista, radicalmente anticapitalista. Essa disputa pelo IOF, ricos contra pobres, fez o PT dar uma guinadinha à esquerda, você não acha? Eu acho que sim. Eu acho que, e essa guinada à esquerda, principalmente do governo e de algumas lideranças do PT, que se reflete nas pesquisas. Porque a questão social tem que ser tratada, não só cobrar dos ricos e aliviar a classe média e os pobres, como a bandeira da jornada contra a jornada 6x1, porque a vida vale mais do que o trabalho, vida além do trabalho. E a questão, por exemplo, da melhoria da qualidade dos serviços públicos, saúde, educação, salário mínimo, a qualidade do emprego. Eu acho que são bandeiras que melhoram a vida do povo, mas nós temos que ligar essas bandeiras, Sinal, com o nosso objetivo de um projeto democrático, soberano, nacional, socialmente justo. Nós temos que definir essas linhas de um projeto de futuro. A esquerda tem que defender o futuro, a utopia, o sonho. Se a gente fica só no dia a dia, a gente se perde nas veredas do modelo neoliberal que acomoda, que pressiona, que captura vocábulos, palavras, símbolos. E tem um elemento novo, a extrema-direita, truculenta, fascista, polariza em nome do caos, do ódio, da violência, e nós temos que enfrentá-la.
enfrentá-la com radicalidade, enfrentá-la democraticamente, enfrentá-la nas instituições e nas ruas. Há uma limitação da mobilização popular na denúncia da extrema-direita e das reformas neoliberais. O que eles estão planejando é enfraquecer o governo Lula, antes estava construindo isso, e agora vão tentar novamente, para ganhar a eleição em 2026, porque eles querem completar o projeto neoliberal, que é terminar as privatizações, mexer nos tetos constitucionais da saúde, educação, salário mínimo, reforma administrativa, manter esse sistema político oligárquico sem fazer uma reforma política e eleitoral profunda, que é necessário no Congresso Nacional, e, no meu modo de entender, um novo modelo de inserção no Brasil e no mundo, que essa direita, se ganhar a eleição, o país vai ficar à mercê das diretrizes do imperialismo americano no final do governo Trump. Tem mais uma pergunta aqui do Edson, ele diz, renovar quadros é bom, mas como ficam os cursos de formação de militantes? Não deveríamos reforçar a importância do programa do partido? Claro, essa é a grande limitação, e é inconcebível que o Partido dos Trabalhadores, com o fundo eleitoral, fundo partidário e a fundação, não popularize, não incentive formação política. A formação política hoje é fundamental para que a gente tenha conhecimento e elementos para enfrentar a subjetividade capitalista, que aprisiona corações e mentes, que aprisiona vocábulos, palavras, que aprisiona via a ilusão nas redes sociais. Então, nós temos que investir na formação política, curso de formação, trabalhar nas redes sociais e também trabalhar no corpo a corpo. É uma nova maneira da esquerda se renovar com a ideia de que ela tem que ser antissistema para produzir uma alternativa. Se a gente não desperta sonhos e utopias, nós ficamos, do meu modo de entender, prisioneiro do status quo. Muito bem, Genuínos. É isso, né, Dri, Sinara? Sim, tem alguma pergunta final? Você defende a manutenção da chapa Lula-Alckmin, e quem, sendo de São Paulo, quem você lançaria para governo e Senado? Olha, para mim, veja bem, eu acho que nós temos um nome muito forte para o Senado em São Paulo, que eu acho que é o Haddad, que eu acho que é um nome que tem condições de disputar a segunda vaga para senador em São Paulo. Eu acho que a candidatura do Lula, ele tende a repetir a chapa de 2022, e eu acho que o Alckmin está dando demonstração de muita lealdade ao Lula, ao PT, está sendo um vice dentro, vamos dizer, do padrão, que é bem diferente do que foi o golpista Temer. Eu acho que essa chapa tende a se repetir. E o problema todo, Adriana, vai ser o programa da chapa Lula 26, que eu acho que tem que ser o programa mais avançado, mais definido do que foi o programa de 22, que em 22 era derrotar a extrema-direita bolsonarista. Agora, é uma eleição mais radicalizada, mais complexa, porque tem a luta contra o imperialismo, tem a luta com base nas bandeiras sociais, tem a questão democrática como consequência do julgamento dos golpistas sem anistia, e tem as novas bandeiras que estão emergindo nesse processo, desse mundo em ebulição. Então, eu acho que vai ser uma campanha que tem de ser mais rica, mais militante, mais mobilizadora. Quer dizer, nós temos que romper com essa lógica que eles impõem numa hegemonia conservadora do medo, do ódio, da violência, do pavor, da submissão. Eu acho que nós temos que, vamos dizer assim, resgatar a ideia da rebelião, a ideia da rebeldia, a ideia de uma esquerda ousada. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer nessa disputa para 2026. Muito bem, queria agradecer muitíssimo, Genuíno, obrigada, viu? Já vou falar até a próxima, vamos falar novamente em breve. Eu agradeço, Adriana, agradeço a presença e o convite, lembrando a Sinara Menezes, o meu amigo e companheiro Robai. Estou na luta à disposição de você, viu, Adriana? Quando quiser, só me ligar. Peço desculpa, porque
a internet caiu e nós tivemos uma interrupção, mas isso faz parte da Sim. vida atual. Um grande abraço para vocês. Abraço. Obrigado, um abração. Tchau. Valeu. Tchau.